Glória a Deus. Nós estamos hoje num dia muito especial. Estamos comemorando a Páscoa. Nosso domingo hoje em família. Estamos reunidos com alegria no nosso coração, porque a Páscoa ela tem um significado muito grande para aqueles que estão em Cristo. Porque quando nós chegamos na Páscoa, quando nós chegamos nesse dia, nós podemos afirmar que não foi em vão, porque a cruz está vazia, a cruz de Cristo está vazia e nós livres somos em Cristo Jesus. A Páscoa ela foi no passado de muito valor, muita importância para o povo judeu. O povo judeu que era escravo no Egito, o povo que era aprisionado, veio a Páscoa instituindo como um marco, porque simbolizaria ali a passagem do tempo de prisão, do tempo de escravidão para o tempo de liberdade. Um novo momento na vida do povo judeu que não tinha nenhum significado de vida porque eles não tinham identidade. Estavam ali as 12 tribos de Israel, aprisionadas, mas sem nenhum norte, sem nada a apontar. Porque como faz alguém que é escravo? O que fazer alguém que é escravo? Para onde apontar? Para onde ir? Nós temos que Deus instituiu para que fosse comemorado o tempo de liberdade, o tempo que se passou da escravidão para o tempo de livres, né? Então, a Páscoa nós conhecemos através do livro de Êxodo, a partir do capítulo 12, onde nós vamos fazer uma leitura agora. Eu quero pedir que você acompanhe comigo. Disse-lhe o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. Nós vemos que Deus, no que foi instituído a Páscoa, foi colocado para que se houvesse sacrifício de um cordeiro. Se pegasse um animal da sua casa e imolasse ele a fim de dividir com a família, trazer a família para uma reunião. E se a família pequena fosse, que chamasse os vizinhos, que chamasse pessoas da proximidade. Eu entendo que não há acepção de pessoas quando se vai festejar com o cordeiro. Não há acepção de pessoas quando você vai se reunir para o cordeiro. O cordeiro, ele veio para o sustento, para trazer vida, salvação, livramento para toda a família. Veio trazer livramento para toda a família e todo aquele que estiver dentro da família, na proteção, no seio familiar, está envolvido, porque eu creio na palavra, quando Paulo disse lá para o carcereiro, quando Paulo estava preso e foi liberto, e o carcereiro perguntou para ele: o que eu posso fazer para ser salvo? E ele responde para o carcereiro: entregue a sua vida para Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas continuando no texto aqui, nós vamos agora, versículo 7, tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e a vigia da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Versículo 11, assim o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comeis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquele dia passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito,
desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Deus tinha uma promessa com Abraão, fazer a partir da descendência dele uma grande nação, mas esse povo que era aprisionado não tinha uma identidade. Esse povo aprisionado não tinha, porque eles eram escravos no Egito. Eram 12 tribos, mas sem o norte, sem o que seguir. Então Deus falou: eu vou tirar vocês do Egito, e vou levar para uma terra prometida. Então Moisés e Arão é enviado por Deus a falar com o Faraó, e Faraó se nega a ouvir a voz de Deus. Faraó se nega a ouvir a voz de Deus porque a direção de Deus é clara, e quando nós temos a direção de Deus, nós a seguimos pela nossa fé. E nós vemos isso claramente porque aqueles homens que estavam aprisionando, aqueles homens que tinham o poder, o domínio sobre a tribo, sobre Israel, eles tinham que somente escutar a voz de Deus, mas eles se voltavam contra a direção de Deus. Existem aqueles que acreditam em Deus, existem aqueles que têm Deus como Senhor da sua vida, existem aqueles que negam aquilo que Deus tem proposto para a vida deles. E nós temos que, nessa época, Deus precisou enviar 9 pragas para o Egito, uma seguida da outra, para tentar convencer a Faraó de libertar o povo do Egito. E nada teve, e nada ele se moveu, e nada o coração dele se quebrantou. Precisou a 10ª praga. E na 10ª praga, Deus institui a Páscoa a fim de ficar um marco, porque dessa vez não tinha como escapar. Aqueles que não tivessem a proteção, aqueles que não tivessem o sangue nos umbrais das suas portas, não estaria dentro da proteção. E essa é uma proteção de aliança, uma proteção que Deus faz através da aliança. O sangue do Cordeiro nos umbrais da porta simboliza a aliança, um concerto, uma proteção, algo que Deus instituiu para guardar o seu povo. Aqueles que estão dentro da casa, aqueles que estão em família, aqueles que estão protegidos dentro do convívio, atrás dos umbrais com o sangue, seriam guardados da morte. Quando o anjo da morte viesse, quando o anjo da morte passasse, eles seriam guardados. Versículo 13, no versículo 12, naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Aquele povo, eles tinham uma direção e eles precisavam ter uma atitude de fé. Existia uma voz, existia um comando dizendo que haveria morte. Haveria morte para o povo que não estivesse guardado pelo sangue. Haveria morte para o povo que não escutasse a direção que Deus tivesse mando. E Deus falou ao povo de Israel, ao povo hebreu que estava sofrendo com a escravidão. Falou para que eles se guardassem em família, para que a bênção do Senhor os guardasse na família. Então o sangue derramado estava protegendo aquela casa, mas era algo muito difícil. Se alguém chega para você e manda você sacrificar um animal, fazer um ritual com o sacrifício daquele animal, você precisa, a primeira coisa no seu coração é crer, você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar de que aquilo dali é real, porque é a única coisa que vai te proteger. E através da fé, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas famílias estavam protegidas no Senhor, porque o sangue do Cordeiro foi passado nos portais, nos umbrais das portas. Existe uma aliança que é feita através desse sangue, existe uma aliança que é feita através desse ritual.
Sem contar que existe uma tradição por alguns povos, existe uma tradição por alguns povos que aquele que entra a casa, aquele que adentra a casa sendo convidado, aquele que adentra a casa sendo convidado, ou seja, sendo recebido, a sua casa, entrando pela porta da frente, ele tem a proteção da casa. Ninguém pode fazer mal a um convidado meu se eu o recebi na minha casa, se eu o convidei para estar na minha casa. Então eu preciso ter noção de quem eu trago à minha casa. Isso são práticas que até hoje é válida para algumas nações, para alguns povos. São alianças que é feito através desse convívio dentro de casa. Dentro de casa simboliza proteção, dentro de casa simboliza guarda da família, simboliza que você está protegido no Senhor, porque você está no Senhor. Quando você se entregou a Deus, quando você entregou sua vida a Deus, quando você reconheceu Jesus como Senhor da sua vida, o sangue do Cordeiro veio sobre você. Você foi envolvido com o sangue, e nesse sangue você é um vencedor, e nesse sangue você pode todas as coisas. Eu quero continuar aqui no texto, no versículo 21, diz assim: chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e imolai a Páscoa. Então tomai um molho de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a viga da porta e os seus batentes. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Nenhum de vós saia até pela manhã. Quando o Senhor passar, ferir os egípcios, verá o sangue na viga da porta em ambos os batentes, e passará sobre aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto. Guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. Sempre você, sempre nós, sempre aquele que lembra do sacrifício do Cordeiro precisa trazer esse ritual de comemorarmos a Páscoa do Senhor. Quando tiverdes entrado na terra do Senhor, vos dará, como tem dito, guardareis esta cerimônia. Só até aí. Então, quando nós estamos ligados ao corpo de Cristo, quando nós estamos ligados ao corpo do Cordeiro, a proteção do sangue está sobre as nossas vidas. Quando nós temos a proteção de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos umbrais espirituais, o nosso ser espiritual está guardado no Senhor. Nós temos o simbolismo da Páscoa no passado, era um referencial. Foi algo que Deus instituiu como princípio. Foi algo que Deus instituiu como princípio para aquele que sai da escravidão e vem para a liberdade, daquele que sai da escravidão, que vive nas trevas e vem para a luz. Nós como estamos em Cristo, o nosso sacrifício foi o Cordeiro Santo. Cristo Jesus foi o nosso sacrifício. Como estamos no Cordeiro Santo, então o significado da Páscoa para nós éramos presos à pessoa do pecado, nós éramos presos à vida, à nossa criatura adâmica, e hoje nós somos livres da natureza do pecado. Hoje nós fomos livres da natureza do pecado e nós vivemos livres em Cristo Jesus, porque dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. Quando o Senhor olha para os nossos umbrais, quando o Senhor olha para nós, Ele enxerga o sangue do Filho dele sobre as nossas vidas. Ele enxerga o sangue do Filho dele sobre as nossas vidas. E a proteção que está sobre nós, está sobre a nossa casa. Aqueles que estão no nosso convívio, eles têm a oportunidade, aqueles que estão no nosso convívio, eles têm a oportunidade de ver em nós o brilho do sangue de Cristo. Aqueles que estão no nosso convívio, eles têm a oportunidade de contemplar aquilo que Jesus fez. Aquilo que Jesus fez na minha vida,
aquilo que Jesus fez no meu ser precisa refletir na vida dos meus familiares. Para que eu e minha casa sirvam ao Senhor, eu preciso refletir, eu preciso brilhar a luz de Cristo, eu preciso refletir o sangue de Cristo que está sobre os meus umbrais. Você entende a importância da Páscoa para você? Você entende o quanto é importante para você estar em Jesus? Você entende o quanto é importante para você estar dentro dessa aliança, dentro desse pacto? Isso é o sangue derramado é o pacto da nova aliança. A nova aliança foi feita em Cristo Jesus, a nova aliança foi feita com sangue, assim como a velha aliança foi o sangue derramado do Cordeiro sobre os umbrais da porta, assim também a nova aliança foi o sangue do Cordeiro derramado agora sobre os nossos umbrais da nossa porta espiritual. Eu e você, nós temos um compromisso com a cruz de Cristo, nós temos um compromisso com o Cordeiro Pascual. No versículo 7, voltando lá um pouquinho, tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes na viga da porta, nas casas em que o comerem. A família está guardada dentro da porta, dentro da casa está a família está guardada, a família está protegida, a família está debaixo dessa cobertura. Quando você celebra a Páscoa, quando você glorifica o nome de Cristo, a bênção do Senhor está sobre a sua casa, a bênção do Senhor está sobre a sua família. Eu sei o quanto é importante nós entendermos isso. A salvação é individual. A salvação é para cada familiar, é individual, mas existe uma bênção, porque eles têm a oportunidade viva de contemplar, de receber a glória do Senhor através da sua vida, porque o propósito de Cristo é salvar você e salvar toda a sua casa. No versículo 8, naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Toda família deve se alimentar do Cordeiro, toda família deve participar de Jesus, e a família, para participar de Jesus, vai precisar de você, de mim. Nós somos aqueles que matamos o Cordeiro, por nós o Cordeiro foi morto, e agora a carne do Cordeiro precisa alimentar a nossa família. A nossa família está em Jesus, a nossa família convive em Jesus, a nossa família está alinhada no propósito de servir a Jesus. Nós somos agentes de transformação, porque a Páscoa tem um grande simbolismo nas nossas vidas, em nossas vidas. A Páscoa ela tem um grande simbolismo no meu coração e no seu coração. A Páscoa ela veio na minha vida para fazer diferença. A Páscoa ela veio no meu coração para trazer transformação. A Páscoa ela veio na minha vida para que outras vidas pudessem ser alimentadas. Você percebe? Você percebe que o Cordeiro não morreu somente por você? Você percebe que o Cordeiro não morreu somente para que você fosse salvo? A verdade é que Jesus morreu para que você fosse salvo, mas Jesus morreu também para que toda a humanidade encontrasse salvação. Para que toda a humanidade encontrasse salvação. Um faz o sacrifício, um oferece o sacrifício, mas todos compartilham da carne e são protegidos pelo sangue. Quando é aceito a morte de Jesus, quando se reconhece a morte de Jesus, quando reconhece que no terceiro dia, é o que nós estamos comemorando hoje, o terceiro dia da Páscoa, nós comemoramos hoje, quando nós reconhecemos a morte de Jesus, reconhecemos também que Ele vivo está sentado à destra do Pai, para a minha e para a tua salvação, para mim e para a tua vida. Nós fomos salvos em Cristo Jesus, nós precisamos dedicar a Ele, nós precisamos nos alegrar nele. Hoje a Páscoa é para comemorarmos o Cordeiro Santo de Deus. A Páscoa para uns significava juízo e para outros hoje significa salvação. Jesus veio para salvar o mundo, No versículo 14 nós temos o seguinte: esse dia vos será por memorial.
e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. O memorial é o que significa você entregar a sua vida para Jesus. Memorial é um marco onde você estabelece dentro da sua casa que você pertence ao Senhor Jesus. Memorial é uma referência no dia que você se converteu. A partir desse dia, a presença de Deus está na sua casa, a presença de Jesus está na sua casa, e esse memorial precisa ser visto por toda a família. Toda a família precisa reconhecer Jesus como Senhor, e isso precisa ser contado com você, contado comigo. No dia que eu entreguei minha vida a Jesus, existia algo acontecendo ao meu redor, mas o interessante é que não começou em mim. O interessante é que não começou na minha mãe nem no meu pai, começou na minha avó. A minha avó entregou a vida a Jesus há não sei quanto tempo atrás, há muitos anos atrás, e a minha avó pregou o evangelho para minha mãe. A minha avó pregou o evangelho para minha mãe, a minha mãe entregou a sua vida a Jesus porque existia um memorial, existia uma referência. Jesus era visto através da vida da minha avó, e através da vida da minha avó ela me apresentou Jesus. Jesus foi me apresentado através do referencial que eu tinha através da vida da minha avó, e assim também todos na família conhecem a Jesus, ou não conhecem, mas na verdade todos conhecem Jesus, porque existe uma referência. Nem todos aceitam, nem todos se comprometem, nem todos querem ter um compromisso com Jesus, mas o memorial existe. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa somos referência dentre os nossos familiares. Eu e minha casa somos vistos como memorial, aqueles que são de Cristo, aqueles que servem a Cristo Jesus. Eu quero te convidar a ler lá comigo no versículo 26. Quando os vossos filhos vos perguntarem que cerimônia é esta, quando os vossos filhos vos perguntarem que cerimônia é essa do sacrifício do Cordeiro Santo, que cerimônia é essa da Páscoa do Senhor, você saiba que esse tem um significado muito forte, porque o significado de ontem era um princípio sendo estabelecido por Deus, era algo que foi estabelecido por Deus, tinha um significado. Hoje o significado é uma grande oportunidade que você tem. A Páscoa hoje na minha vida, na sua vida, é uma grande oportunidade que você tem da salvação em Cristo Jesus. Você também pode falar a respeito disso, que a Páscoa, além de ser um referencial do passado, de ser hoje uma oportunidade, ela também é uma expectativa no futuro. Ou seja, ela é uma certeza que eu tenho no meu espírito com relação ao meu futuro. Se eu tenho uma revelação de salvação hoje na minha vida, eu creio que no meu futuro eu estarei eternamente com o Pai. Porque lá no livro de João, capítulo 14, deixa eu ler com você. No livro de João, capítulo 14, no verso 1, palavras de Jesus dizendo assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito. Vou preparar-vos lugar. No versículo 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. No versículo 4, vós conheceis o caminho para onde eu vou. Jesus disse que na casa do Pai existem muitas moradas. Morada para mim, morada para você, morada para a nossa família, para a nossa casa, para sermos um céu povoado por muitas pessoas. Na verdade, existem lugares para todos, porque Jesus morreu para todos. Se não fosse assim, Ele teria morrido somente para alguns. Eu e você temos a oportunidade da salvação. Você que está assistindo esse vídeo,
Eu não sei o momento que você está vivendo na sua vida, eu não sei pelo que você tem passado, mas eu sei que existe uma esperança de salvação para você. Aproveite hoje, o dia de Páscoa, para celebrar a alegria de estar na presença de Jesus. É muito fácil. Você toma uma decisão no seu coração, você entrega a sua vida a Jesus. Se você quiser receber uma oração, é só você escrever nos comentários aí no nosso vídeo, é só você escrever nos comentários: eu quero aceitar a Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero uma oração na minha vida, e eu vou estar orando com você, eu vou fazer contato com você, eu quero te conhecer, eu quero abençoar a tua casa. Uma oportunidade que você tem de se encontrar com Jesus, uma oportunidade que você tem de ter o novo de Deus na sua vida, porque o sacrifício já foi feito. O cordeiro já foi morto, a cruz está vazia, Jesus já ressuscitou, a salvação lhe é apresentada. Receba na sua vida, receba no seu coração, receba a vida de Jesus em você. Compartilhe do sangue nos seus umbrais, compartilhe do sangue sobre a entrada da sua porta espiritual, compartilhe da salvação que foi distribuída gratuitamente para você e para mim, para a nossa casa, para a nossa família. Que a graça e o poder de Deus esteja sobre a sua vida neste momento. Eu queria, para nós finalizarmos, ler também em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, onde diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Paulo falando, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para você: Jesus não está morto, Jesus ressuscitou, e a Páscoa, ela é para a nossa salvação. Alegremos-nos no Senhor, porque a salvação chegou à nossa casa. A salvação chegou à nossa casa, nós somos do Senhor. A Páscoa é um desafio. A Páscoa é um desafio porque nós entendermos que Jesus morreu por nós é somente pela fé. Você crê em Deus, você entrega a sua vida a Deus, você confia no Senhor, você entrega a sua família ao Senhor, confie no Senhor de todo o teu coração. Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Confie no Senhor com todo o teu fôlego, com toda a tua força, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Confie no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, porque Ele tem alimentado a sua vida, Ele tem cuidado de você. Eu queria nesse momento orar pela sua casa, eu queria nesse momento orar pela sua família. Estamos reunidos neste dia de hoje, nesse dia de Páscoa, celebrando não só a morte, mas celebrando a ressurreição de Cristo Jesus. Jesus ressuscitou e Ele está fazendo algo dentro da sua casa, porque você é um memorial, porque em você está o memorial, em você está a marca de Cristo, em você está a referência de Cristo Jesus. Feche os teus olhos. Reúna, se você está em família, dê a mão para aquele familiar, para aquela pessoa que está perto de você. Entre no propósito de oração agora, com os teus olhos fechados. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor Deus, que essa palavra, Senhor, essa palavra seja transmitida ao maior número de pessoas possíveis, essa palavra seja transmitida de forma especial, e que ao chegar, Senhor, no coração das pessoas que estão assistindo esse vídeo, que ela seja transmitida e revelada pelo Teu Espírito Santo. Hoje é o dia de Páscoa, hoje nós celebramos a Páscoa, hoje o mundo está aprisionado por causa do medo, mas nós celebramos a vida porque nos alegramos no sacrifício de Jesus, nós celebramos a vida porque nos alegramos em Jesus, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Hoje nos alegramos porque estamos em família, nos alegramos porque estamos contemplando a beleza de Cristo Jesus, nos alegramos porque a comunidade cristã no mundo todo está se alegrando na presença de Jesus ressurreto, na presença daquele que era, que é e sempre há de ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor te abençoe a sua vida rica e abundantemente, que seja a sua vida cheia da graça e do poder de Deus, em nome de Jesus. Amém.